Hoje, a gente vai mergulhar numa das transformações mais radicais do teatro brasileiro. Sabe aquele momento em que tudo, mas tudo mesmo que se entendia sobre o palco foi desafiado, quebrado e, no fim das contas, reinventado? Pois é, foi uma jornada que mudou para sempre a nossa percepção do que o teatro pode ser. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. Dá uma olhada nessas imagens. O que a gente vê aí? Corpos em posições que parecem impossíveis, cenas que, sei lá, parecem fragmentos de um sonho ou até de um pesadelo, né? A pergunta que fica no ar é: isso ainda é teatro? Pois é exatamente essa provocação que deu o pontapé inicial para uma revolução. Bom, pra gente entender essa revolução toda, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe? Lembrar como era o mundo antes dela. Um mundo que era dominado pela palavra escrita, pelo drama mais tradicional. Pensa só, a estrutura era super clara. Tinha começo, meio e fim. O texto era o rei, sabe? Era tipo um mapa que guiava todo mundo, os atores, o público, todo mundo seguindo aquela história. A peça de teatro era, acima de tudo, a dramatização de um texto, ponto. Mas, e é aqui que tudo muda. Esse tipo de questionamento é a faísca que acende a rebelião. O que acontece quando os artistas decidem que as regras antigas já não servem mais? O que rola quando o palco simplesmente decide que não precisa mais obedecer ao roteiro? Bom, a resposta foi uma verdadeira explosão de novas formas, de novas linguagens. E bem no centro dessa explosão toda, tem um nome que se destaca como um dos principais provocadores, digamos assim. Vamos falar sobre o encenador Gerald Thomas. Olha, o trabalho do Thomas não tinha nada de sutil. Era literalmente um ataque aos sentidos. As peças dele eram intensas, sabe? Visualmente agressivas e, nossa, totalmente imprevisíveis. Ele chegou quebrando com toda a estética teatral que existia na época. Essa citação aqui, ela resume, nossa, perfeitamente a filosofia do Thomas. A intenção dele não era contar uma história. Era o contrário, era desmontar a história. Pegar os pedaços, textos, imagens, sons e reorganizar tudo de um jeito que criasse um estranhamento. Aquela sensação que força o público a ver o mundo de um jeito totalmente novo. E o conceito-chave para a gente entender isso é o tal do hibridismo. Imagina só, tipo um liquidificador artístico. O Gerald Thomas jogava ali dentro ópera com cultura pop, teatro clássico com telão de vídeo, sabe? E o resultado era uma coisa completamente nova, cheia de camadas, multifacetada. Tá, mas como ele fazia isso na prática? Era mais ou menos assim. Primeiro, ele pegava um texto clássico, tipo uma peça do Samuel Beckett, e quebrava em 1000 pedaços. Depois, ele injetava ali no meio um monte de referência de cultura pop, de cinema, de música, de propaganda. O palco, então, virava uma loucura de luzes e sons no volume máximo. O resultado final não era uma historinha linear, era uma avalanche, uma verdadeira colagem de imagens e sensações. E olha, o trabalho do Thomas não era um caso isolado, não. Ele fazia parte de um movimento teórico bem maior, que os estudiosos chamam de teatro pós-dramático. Vamos entender o que isso significa? O ponto central aqui é o seguinte: no chamado teatro pós-dramático, o texto ele perde o seu trono, sabe? Ele deixa de ser o rei. Ele vira só mais um elemento na jogada, no mesmo nível de importância que a luz, o som, o corpo do ator, o cenário. O objetivo muda. Não é mais sobre entender uma história, e sim sobre sentir uma experiência. E na prática, como é que isso aparece? Bom, primeiro, a experiência sensorial vira mais importante que o enredo. A fragmentação, a colagem entram no lugar daquela lógica linear de começo, meio e fim. O corpo do ator vira um texto primário, sabe? Os movimentos, os gestos, eles comunicam tanto quanto ou até mais do que as palavras. E, o que é fundamental, a famosa quarta parede vai para o chão. Aquela barreira invisível entre o palco e a plateia some. O público deixa de ser só um observador passivo e passa a ser confrontado diretamente pela performance. Mas como eu disse, essa revolução não teve um rosto só. Outros grupos também começaram a explorar caminhos parecidos, só que, claro, com as suas próprias assinaturas. E aí a gente chega na Sutil Companhia de Teatro. A abordagem da Sutil Companhia, que era liderada pelo diretor Felipe Ricci, era um pouco diferente. Era, talvez, menos explosiva que a do Gerald Thomas, mas era igualmente revolucionária. O que eles fizeram foi injetar uma sensibilidade de cinema no palco. Eles construíam espetáculos que pareciam mesmo fragmentos de memória, sabe? Com aquele tom de nostalgia.
E o processo de criação deles era fascinante. As peças não nasciam de um roteiro prontinho, fechado, elas surgiam de fragmentos de memória. A iluminação, por exemplo, não era só para iluminar a cena. Ela era usada para criar enquadramentos, igualzinho no cinema, isolando um personagem aqui, criando uma atmosfera de sonho ali. Isso acabava gerando um teatro que não estava preocupado em mostrar uma realidade objetiva, mas sim aquelas impressões subjetivas, fragmentadas, que formam a nossa percepção do que é real. Beleza, então, quando a gente junta todas essas peças, o que tudo isso significa? O que o Gerald Thomas, a Sutil Companhia e todo esse movimento do teatro pós-dramático realmente criaram? A mudança, gente, foi fundamental. O teatro deixou de ser guiado pelo texto para ser guiado pela experiência. A narrativa linear foi trocada por uma colagem sensorial. O realismo psicológico deu lugar a uma realidade toda fragmentada. E talvez o mais importante de tudo, a quarta parede foi pro chão, transformando quem assistia de um simples espectador em um participante. Então, o ponto crucial é esse. Não foi só uma mudancinha de estilo, sabe? Foi a criação de uma linguagem inteiramente nova para o palco. Um novo vocabulário, uma nova gramática cênica que expandiu, nossa, de forma radical o que podia ser dito e feito em cima de um palco. No fim das contas, a grande transformação foi exatamente essa. O palco deixou de ser só um lugar para a gente assistir uma história, tipo uma janela para outro mundo, e se tornou um espaço para se ter uma experiência. Um lugar onde o público não é mais um mero espectador passivo, mas um participante ativo na construção de todo o sentido daquilo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem provocadora para o futuro. Se todas as regras foram quebradas, se o texto não é mais o rei, e o palco pode ser qualquer lugar, qualquer coisa, para onde é que o teatro vai a partir de agora? Essa revolução abriu todas as portas, né? E o futuro do palco continua sendo esse território totalmente aberto e super excitante para ser explorado.